Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, fala comigo, Vini. Como é que você tá, meu filho? Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Fala Doniá, tudo bom? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. E contigo? Tudo ótimo, 100%, 1000 por hora, quase capotando nas estradas e curvas de Santos. Mentira, de Goiânia, né? Simbora nós para mais um episódio cheio de reflexão por aqui. Vini, tem uma data importante chegando aí, hein? Tem uma data importante pros casais. É, Dia dos Namorados, e a gente não podia deixar passar em branco por aqui. E a gente escolheu esse tema para poder tratar o episódio de hoje. Afinal de contas, o Pode Né fala sobre relações, conexões e o que a gente pode fazer nisso tudo para crescer, evoluir e ajudar o outro a fazer isso também. Então hoje a gente vai bater esse papo aqui sobre os relacionamentos, sobre o Dia dos Namorados, sobre paixão, sobre amor, sobre a vida do solteiro também, sobre como fazer isso dar certo e manter esse certo. Sobre como tentar simplificar um pouquinho essa bagunça louca. Sim. Que a gente vira e, como é que fala, né? Vira e mexe, tá se metendo nisso, aí sai disso, aí volta e... Ainda mais no dia de hoje, que tá tudo tão rápido, tão acelerado, é muito complicado. É uma ânsia, né? Parece de estar junto, de ter alguém, de falar que tá namorando, que às vezes não, né? O que a gente mais vê são pessoas metendo os pés pelas mãos aí, fazendo escolhas erradas. E como é que a gente faz para não fazer a escolha tão errada assim, Vini? O primeiro passo é uma parte de algumas regrinhas que as pessoas precisam ter. A gente já falou um pouco sobre isso aqui no Pode Né, e volta e meia a gente tá falando de novo porque é muito importante. As pessoas precisam ter filtros. A gente tem um episódio, a gente vai colocar na descrição desse episódio também o nosso episódio Contatinhos, que fala um pouquinho lá do início para as pessoas que quiserem ter um pouquinho mais dessa ideia. Por quê? Porque um relacionamento, gente, não é qualquer coisa. Então você precisa ter uma responsabilidade, um cuidado com você e com a outra pessoa. Então é muito importante você saber as pessoas com quem você está se relacionando. Você saber as pessoas com quem você está tendo contato afetivo. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente, pela nossa natureza, o homem por ser homem e a mulher por ser mulher, eles vão se atrair. Sim. Isso é da nossa natureza, não tá no nosso controle. E aí, se você começar a ter contato com pessoas que têm uma vivência de coisas que você não gosta, não curte, a probabilidade de você acabar se envolvendo com uma pessoa dessa, porque você tá tendo contato diário ou contato constante, e depois verificar que as coisas que ela faz não faz sentido pra você, ou as coisas que você quer fazer não faz sentido pra ela, é muito grande. Sim. Então, assim, a gente precisa sempre reforçar que tudo começa com os filtros. Sim. E aí a gente precisa rever quais são os filtros. Então, por exemplo, os filtros, eles não são padrões, onde que toda pessoa tem o mesmo filtro. Algumas coisas são, mas os filtros vão variar de pessoas para pessoas. Até porque eles dependem dos próprios valores nossos, né? Eu ia entrar nisso agora. O que define, por onde a pessoa começa para poder falar, qual que são os meus filtros? Olha primeiro quais são os seus valores e seus princípios. Começa quais aí. são os meus valores e meus princípios? Volta lá no episódio sobre amor próprio, autoconhecimento e descubra, porque acho que ninguém dá nenhum passo na vida sem saber disso. Toca o barco, Vini, desculpa, só precisava fazer esse adendo. Não, relaxa. E aí, então, o que acontece? Você primeiro precisa entender quais são seus valores e seus princípios. O que pra você é inegociável? Entende? Porque, às vezes, essas conversas, e às vezes não, né? Na grande maioria dos casos, essas conversas não acontecem. Não. E aí as pessoas se envolvem
E aí um não sabe o que é inegociável pro outro, o que é inadmissível pro outro. E aí o que acontece? Começa a acontecer coisas que vão minando a relação. E se tivesse tido uma conversa antes da relação se estabelecer do que o outro considera inegociável, de quais são seus princípios e seus valores, isso não teria acontecido. Exatamente. Então, é muito importante a pessoa parar e refletir primeiro o que é dela. E aí, depois ela começa a olhar no outro. O que eu quero buscar que o outro tenha. Porque são N pessoas, gente, com N qualidades e N defeitos. Então, se você não tiver isso claro, você vai começar a se envolver, você vai começar a se iludir, você vai começar a fantasiar, a criar um enredo, uma história que você quer na sua cabeça. Vai ser mais do mesmo, né? E aí são histórias insustentáveis, porque você se muda para agradar aquela pessoa que você não quer perder, enquanto o outro também tá se iludindo de lá por achar que você é uma pessoa e tá sendo outra, porque você tá sendo outra para agradar, vira uma bola de neve tremenda. Algumas se sustentam por 2, 3, 4 anos, mas chega um momento que fica completamente insustentável. E é aí que a coisa acontece, né? Que o término acontece. Enfim, eu acredito que os relacionamentos, eles são feitos para nos fazer crescer. E eles só existem quando existem pontos em comum, objetivos em comum. Como eu já disse, todo relacionamento é praticamente uma empresa, com missão, visão e valores. Então é juntar o que é negociável para uma parte e negociável para outra parte, o que é possível ceder das duas partes e fazer uma espécie de contrato, uma minuta ali, né? Que cada parte vai investir. Exatamente, deixar tudo muito claro, a comunicação precisa ser clara, porque sem isso as coisas não se sustentam por muito tempo. E não se sustentam mesmo. Mas vamos lá, a gente tá falando muito do início. E pra quem já tá namorando aí há muito tempo, como é que dá aquela reavivada na paixão? Aliás, paixão. Paixão é saudável? Não é saudável? Depende. Gosto dos seus dependens. Tudo depende. A gente até discutiu um pouco sobre isso hoje mais cedo, porque todo relacionamento passa por uma fase em que alguns sentimentos afloram mais. Sim. Então, por exemplo, no início, a paixão vem e aflora todos. E aí, do meio, né, até o fim do Felizes para Sempre, ou o fim quando um dos dois se vai. O início do Felizes para Sempre. Ou o fim quando de fato termina, é mais, inicia-se com paixão e do meio em diante é amor. E aí por quê, né? Porque, igual a gente falou no início, instintivamente somos seres humanos que temos sentimentos como animais. No seguinte aspecto, quando a gente se apaixona, a gente fica de fato como se fosse um animal. No sentido de que o nosso racional, ele diminui. A gente se apaga. Isso, e o nosso instintivo aumenta. Sim. Então isso acontece tanto com homens para com mulheres. E aí a gente precisa tomar um cuidado, e aí entra muito o que a gente acabou de frisar dos filtros, para que você não fique nessa situação com pessoas que talvez não valha a pena. E que possam te fazer sofrer, te machucar e etc. Só que também existe um ponto que é interessante do seguinte: a gente também não pode viver com medo, que como se diz, por medo de viver eu deixei de viver. Também isso não pode acontecer. Mas a gente precisa ter esse cuidado antes desse sentimento forte vir. Para que quando ele vier, a gente consiga se entregar, consiga viver aquela paixão ardente, aquilo e tudo mais, sem o medo e de uma forma intensa, sabendo que aquilo vai ser só bom. Sim. Sabe? Porque senão a gente também vai viver num emaranhado de eu não sei o que eu faço. Sim. Eu não sei se eu vou, se eu não vou, eu não sei se é certo ou se é errado. E por esse medo a gente às vezes perde tempo. Então assim, esse ponto também é interessante. Mas a paixão em si, ela é perigosa.
Muito. Porque elas nos cegam, ela faz a gente perder o controle, ela faz a gente pensar menos, ela faz a gente tomar decisões muito emocionais, Ela faz muito a imediatistas. gente enxergar o que a gente quer enxergar, não o que a gente precisa enxergar, E né? não o que às vezes de fato está ali pra gente enxergar. Sim. E isso é complicado. Tem uma frase de uma música da Marília Mendonça que volta e meia eu gosto de repetir ela, que é muito interessante e casa muito com esse momento, que é: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Sim. E não pelo que você é. Exato. Então tem que ter esse alerta. E precisa ter ponderação, né, Vini? Eu Sim. acho que tudo ao extremo é perigoso. Eu escutei um podcast do Joel J com o Carpinejar, que o Carpinejar fala que a paixão ela é nociva, ela adoece, porque de fato é isso, né? É lá no instinto, a gente apaga o racional e liga demais o emocional. E o nosso cérebro racional ou instintivo, ele é feito para nos manter vivos. Então, quando eu desligo o racional e deixo só o emocional ligado, eu vou fazer de tudo emocionalmente ao extremo para me manter viva. E se eu tô apaixonada por alguém, aquela paixão ardente, eu vou ser egoísta ao ponto de não deixar aquela pessoa sair de perto de mim. Então é sempre eu comigo, é aqui pra mim, aí rola ciúme, rola toda aquela loucura de pessoas extremamente apaixonadas que não admitem um não, que não admitem uma mudança dentro do cenário que elas imaginaram ou que elas desejam vivenciar. Então o convite tenha o quentinho no coração, o friozinho na barriga, porque isso é muito gostoso, é saudável, mas não deixa que isso tome conta do seu racional ao ponto de não enxergar o que todo mundo está enxergando à volta. E o que você também consegue enxergar, mas que às vezes a paixão fala: não é isso não, boba, vai lá, continua, né? Então, tem um pezinho na consciência. Porque... E a gente falou muito da paixão. E para você, de acordo com o que você já conheceu, o que você já viveu, o que você já estudou, o que você já viu, e o que é o amor no meio disso aí? O amor é escolha, Vini. É escolha? Como assim é escolha? É escolha. Eu vejo a pessoa, eu entendo a pessoa, eu gosto da pessoa, eu quero estar com ela, torço por ela, quero fazer planos juntos com ela, mas eu não dependo dela. Eu escolho estar ali e construir algo ao lado daquela pessoa, mas eu não dependo dela. E eu não dependo porque eu já cheguei num ponto de conhecer a mim mesma e saber que eu não dependo da outra pessoa, que ela tá ali para não me completar, mas para me transbordar, para somar. O amor é uma construção. Eu acho que o único amor que é à primeira vista, e olhe lá, é o de mãe para filho. Faz sentido. Porque não existe, não tem como. Eu preciso te conhecer para te amar. E assim, falar de amor é um pouco complicado, né? É um sentimento complicado, né? Ele é muito abstrato. Porque, tipo assim, vamos dizer amor. Quando a gente tenta definir amor, é difícil, porque existem níveis diferentes de amor, formas diferentes de amar. Darei exemplos. O amor de Deus pela gente. Esse é amor. Mas é um. Aí vamos lá. O amor de uma mãe por um filho, ou de um pai por um filho ou filha. Isso eu já escutei de várias e várias pessoas. Todo mundo fala que acha que é o mais próximo do amor de Deus pela gente. Quando eu fui mãe, eu tive esse pensamento e até quis criar uma nova palavra para o que os casais dizem um pro outro. Que não devia ser eu te amo. Porque não é. E aí a gente pega e já faz a sequência. Então a gente fez de Deus pela gente, aí a gente fez de pais e mães para filhos, e agora a gente faz de casais, de um pro outro. Olha o tanto de nível. E aí depois a gente pega e faz de aquele amor de amigos,
de amigo para amiga, de amiga para amiga, de irmão para irmão. Olha, percebe o tanto de nível, o tanto de camadas mesmo, de camadas diferentes para um mesmo sentimento. E aí a gente ainda tem pro próximo. Quando você se sensibiliza, quando você é impactado pela história, você é impactado pela pessoa, por algo nela que brilhou e te chamou a atenção. E ainda tem o amor por você mesmo. E aí, isso completou muito bem. Eu ia fechar agora. E aí a gente tem o de você para você mesmo. Gente, é muito louco. E aí a gente pega assim, ó, pessoas estudadas pra caramba, tentam definir, tentam tangibilizar, tentam descrever e não conseguem. Porque não tem. E muitas vezes, na nossa ignorância, a gente acha que sabe o que é. Percebe? E aí é muito engraçado que eu já vi algumas definições de alguns filósofos, alguns caras falando algumas coisas que é muito engraçada. Que aí o cara fala tipo assim, ó, por eu te amar, eu tô te dizendo não. Por eu te amar, eu tô te falando isso que você não tá gostando. Por eu te amar, eu tô te cuidando dessa forma e você pode ficar grilado e com raiva comigo do jeito que você quiser, que eu vou continuar aqui. Isso quem faz é pai. Loucura isso, não é? É muito louco, porque nas relações lineares, que eu diria de amigo, de namorado, de... colegas isso não acontece, e tal. Vini, não adianta. Não adianta. A gente pode até tentar e pode até quase chegar lá. Não, mas vamos dizer que não acontece. Ser. Acontece, mas numa proporção muito insignificante. Muito pequena. Não, e é muito diferente. Até porque quando um pai vira pro filho e fala assim, eu estou falando não porque eu te amo. É algo. Quando um namorado fala isso para uma namorada, ou isso em relações heterossexuais, mas vamos incluir as relações homossexuais aqui também. Quando uma parte fala não, eu estou falando não porque eu te amo para outra parte, a probabilidade desse não estar carregado de egoísmo, de qualquer outro sentimento ou pretensão ou... enfim, qualquer outra coisa que não seja pura e simplesmente a vontade de ver aquele ser feliz e fazer o que... bem, de né? ver ele bem. Ou pedir pra ele aguardar, pra ele ter o tempo, pra ele... É gigantesca, cara. Sim. É gigantesca. Porque nas relações lineares, a gente não quer se desmascarar. Porque se desmascarar é quase uma sensação de morte, sabe? É vital a gente ter máscaras para sobreviver. Que, em cima do que você falou agora, é interessante a gente fazer um adendo que casa muito com a reflexão. O adendo seria o seguinte: o seu pai, a sua mãe ou a sua família, eles te conhecem na sua essência. E você os conhece na essência deles. Beleza? Nas relações lineares, onde você acabou de pontuar, e aí são de casais, de amigos, de colegas e etc., ninguém conhece ninguém na essência. Ou a maioria das pessoas não se conhece na essência. Cirúrgico. E aí o que acontece muito? Muitas vezes, eu sou uma pessoa diferente de quem eu sou lá em casa. De quem eu sou de fato. Muitas vezes eu sou uma pessoa mudada para ficar adaptada àquele círculo, para ficar adaptada àquelas pessoas, para caber ali. E aí entra o que você falou. Então acaba que eu uso uma máscara para ser diferente de quem eu sou. E sustentar essa máscara é difícil. E aí a gente vê isso muito nas relações. Não precisa ser só afetivas, mas em todas. Determinado tempo, quantas e quantas pessoas não falam assim: ah, mas eu achava que ela era minha amiga, ah, mas eu achava que ele era meu amigo. Sim. Ah, mas eu achava que a gente tinha uma relação tão boa, ah, mas eu achava que a gente se dava tão bem. Sim. E aí mudou. E Vini, eu faço uma outra reflexão, essa questão da essência, né? Sim. A gente não é ensinado a se mostrar pro outro. Não.
Porque se mostrar pro outro é ser vulnerável. Sim. E a gente é ensinado que ser vulnerável é perigoso. Sim. E no fim das contas não é, cara. Não é, porque a vulnerabilidade, ela te permite sentir. E quando você sente, você é capaz de mudar. Uhum. Para evoluir, a gente precisa mudar. Então, tudo bem ser vulnerável, tudo bem o outro saber as minhas fraquezas, as minhas forças. Se o outro tá comigo para poder me ajudar a crescer ali, tá tudo bem. E mesmo que não esteja, ser transparente é legal. E ser intenso também é legal. A gente não pode ser mentiroso. Mas aí é que fica o ponto, né? Como a gente vive em uma sociedade em que a gente tá o tempo todo tentando se mudar para caber, para se encaixar, a gente sente esse receio e esse medo de ser quem a gente é. E aí a gente tem dentro de si uma aceitação que não vem. Uhum. Porque é a mesma coisa. Se eu vejo todos diferentes de mim e todos estão de um jeito que aparentemente tá igual, facilmente eu posso me ver como o errado. Sim. Mesmo talvez sendo o único certo. Mas aí a gente volta naquele assunto de que somos únicos. Justamente. E que bom que somos todos diferentes. Justamente. Porque senão não tinha pra onde ir, cara. Todo mundo igual, que chatura que ia ser. Né? E nos relacionamentos, a gente tendo isso em mente desde o princípio, que somos diferentes, e principalmente de quem nós somos, quais são os nossos valores, do que é inegociável para mim, do que eu preciso e do que já foi dito. Se isso estiver claro e houver via de comunicação entre as partes, as chances desse relacionamento ser construtivo, ainda que não dê certo no final, mas que exista crescimento das duas partes, é muito grande. E que ele seja mais duradouro. Sim. Porque, querendo ou não, quando tem essa ponte, quando tem esse diálogo, a tendência é ele ser duradouro. Sim. De mesma forma que a gente deu N exemplos de amor. Então, nas relações também, as demonstrações de amor, elas são diferentes de pessoa para pessoa. Sim. E esse é um outro ponto que algumas pessoas demoram muito para entender. E isso dificulta a relação, porque faz ela sofrer, faz ela ficar insegura, faz ela ficar na dúvida, né? faz ela esperar e cobrar coisas que talvez não vão acontecer. Exatamente. E aí é onde que entra muito. Se essa pessoa não tem uma maturidade de se auto-entender, auto-perceber e auto-entender e perceber o outro, e aí trabalhar a ponte da comunicação para que isso, como se diz, essa distância entre o que eu quero e o que acontece, entre o que eu faço e o que eu quero que faça, essa distância diminua, ela é difícil. E aí é que entra muito a questão dos filtros, porque se eu procuro alguém que consegue estabelecer esse diálogo, ou que está buscando esse diálogo, vai ser mais fácil ele. Sim. Agora, se eu estou com alguém, ou encontrei alguém, estou procurando alguém, mas esse alguém que eu estou procurando é alguém que não tem esse diálogo, muito provavelmente eu vou passar uma dificuldade nesse processo. E isso tem que estar claro para as pessoas. Sim. Porque as pessoas muitas vezes, e para não falar em todas, elas nos amam, elas demonstram o amor da forma que elas foram amadas. Da forma que elas E conseguem. Não, calma. Mas eu falo assim, da forma com que elas foram amadas e da forma que elas aprenderam a demonstrar. Aí entra muito o que você falou, que é da forma com que elas conseguem. Sim. Mas elas ficam muito enraizadas no que elas aprenderam o que é. E muitas vezes a gente cai naquela semântica de o seguinte: eu vou te amar, ou eu vou demonstrar o meu amor para você da forma que eu aprendi e da forma que eu quero receber. Sim. Só que muitas vezes a forma com que eu quero receber Não é a forma que o outro entende ser amado. e não é a forma que o outro quer receber. É tão mais fácil falar assim, quando eu ganho uma rosa,
eu me sinto amada. Ou quando eu ganho chocolate, eu me sinto amada. Quando fazem uma surpresa pra mim, eu me sinto amada. Quando me levam pra comer, eu me sinto super amada. Ou quando me chamam pra uma viagem, pra desligar tudo, pra ficar ali só quietinho. Gente, é tão mais fácil fazer isso. E se o outro tiver cabeça de pensar, anota tudo num papelinho, vai só ticando ali, ó. Já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Mas é muito o que a gente tá falando, né? Muitas vezes falta esse diálogo. E aí, então, o que acontece? Você deu um exemplo bacana aí. Imagina que a sua forma de que o amor seja demonstrado pra você seja uma viagem. Mas a forma do outro não é essa. Sim. A forma do outro pode ser, por exemplo, passar um dia só você e ele em casa mesmo que seja. Sei lá, arrumando uma comida que vocês dois fizeram, assistindo um filme, uma série legal, maratonando alguma coisa bacana. E aí, percebe que deu diferença de um pro outro? Sim. Pode ajustar algumas coisas? Exato. Pode. Negociações. Justo. Só que o que acontece? Se isso não acontece na conversa, imagina que você vai pegar essa pessoa e vai fazer uma viagem surpresa com ela. E aí você vai levar ela pra um lugar onde tá cheio de gente. Sim. Onde tem festa, onde não sei o que, barará e barará. E pra você tá sendo o máximo. Uhum. Só que aí você olha na pessoa e fala, poxa, parece que essa pessoa não tá brilhando como eu achei que ela ia brilhar, não tá reluzente, não tá feliz como eu achei que ela ia estar. Aí ninguém conversa, não conversa com o outro, fala assim, poxa, mas não gosto de nada que eu faço. Aí vem esse sentimento abençoado aí de novo e falta o diálogo. Mas eu fiz uma coisa maravilhosa e a pessoa não gostou, e a pessoa não ficou feliz, e a pessoa não ficou satisfeita com o que eu faço. Eu me esforcei tanto, eu dediquei, eu fiz isso, eu fiz pensei, aquilo. Eu planejei, deu trabalho, tarará. Mas você fez algo pensando sinceramente, tá, gente? Vamos analisar no que você gosta e no que a pessoa gosta. Esse ponto é importante. E aí, e essa conversa é importante. Porque assim, você não precisa fazer só o que o outro gosta. Como o outro também não precisa fazer só o que você gosta. Mas esse diálogo precisa ser feito para que seja algo mais próximo do que você gosta e do que o outro gosta. Entende? É muito assim. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo que eu já tive. Eu já namorei no passado e a minha companheira na época gostava de comida japonesa. E eu não sou muito fã de comida japonesa. E aí ela falava, nossa, eu tô na vontade de comer comida japonesa. Eu falava, então vamos. Ela, mas você não gosta. Eu falei, não tem problema, eu peço alguma outra coisa no lugar do lado e sento com você e a gente fica junto. Ou a gente pede aqui e fica. Aí ela olhava assim, mas é chato. Eu falei, não, peraí. Entende? Eu não preciso me forçar a comer algo que eu não gosto ou não tô afim. Mas eu posso te acompanhar ali. Justo. Como ela também não precisa mudar o que ela tá com vontade de comer pra comer algo de diferente, porque é algo que eu quero comer. Não, e tipo, eu não preciso forçar ela a nada, como ela não precisa me forçar a nada. A gente precisa entender que é a companhia de um do outro que vai fazer a importância. Exato. Que vai fazer a diferença. É o carinho, é o cuidado, é a atenção. Não é a comida. Sim. Entende? É. E muitas vezes, às vezes tem casal que fala assim, mas se não for pra tal lugar, pra mim não tá bom. Mas se não for isso, eu não quero. E aí, gente? E se estiver dentro da negociação deles, tudo bem também, ser inegociável. Mas que seja dito, que esteja claro, né? Transparência. Como tem pessoas que falam, não, essa semana a gente vai na churrascaria e semana que vem nós vamos comer um japonês. Sim. E tá tudo certo. 4 semanas no mês, gente, dá pra tudo. Japonês, churrascaria, sanduíche e pizzaria, ó. No outro mês. Enfim. Então, assim, conversem, negociem. É comunicação, né, Vini? Não adianta. O Podné é sobre comunicação. E então, eu acredito que o principal recado para os casais, para os que estão montando casais agora, né, porque tá chegando o Dia dos Namorados, e para os que já estão, negociem. Sim, conversem. Conversem e negociem. Porque
vai facilitar e muito a vida de vocês. Sim. Só que não tenha medo de expor o que você pensa, de expor o que você acha, de colocar o que você sente falta. Sim. Porém, saiba como falar isso. E esteja pronto para escutar e também. Saiba o momento de como falar isso e esteja preparado para escutar. Porque não é só você quem vai falar. Você está fazendo... Lembre-se que o relacionamento é uma negociação diária. E uma escolha. E uma escolha. Então, você escolheu aquela pessoa, você escolheu aquela relação, você escolheu se doar para aquilo, você escolheu que o outro também vai fazer aquilo por você. E aí, dia a dia, vocês têm que estar ali, ó. Vamos fazer isso hoje, não vamos fazer isso hoje, eu penso isso, eu não penso aquilo, eu gosto assim, não gosto assim. Porque quanto mais o outro te conhecer, nas suas vontades, nos seus anseios, nos seus desejos, mais ele pode te ajudar a realizar tudo isso. E vice-versa. Eu acho que o relacionamento é uma possibilidade muito grande de você ser vulnerável com segurança. Sim, faz sentido. Escolham para quem vocês vão mostrar a sua vulnerabilidade. Isso, óbvio que usando os filtros certos para não passar situações complicadas. Exatamente. Exatamente. Né? Ai, simbora nós. E pra você que tá solteiro, não se preocupe. A vida é boa e continuará boa assim também, mesmo com a solteirice. Seja feliz, não tenha pressa. A pressa é inimiga dos bons filtros. Justamente. Não toma decisão precipitada, não vai naquela de que porque meu amigo tá namorando eu tenho que namorar, minha amiga começou a namorar eu tenho que namorar pra nós sair de casal. Tira tudo isso da sua cabeça, porque senão você vai começar a ser empurrado a dar passos para um caminho que às vezes você não queria, ou talvez até quer, mas não está preparado, não Sim. se sente preparado. Isso é muito importante. Exatamente. Porque muitas vezes algumas pessoas se deparam com a relação porque ela fala assim, eu não tinha ninguém, não estava fazendo nada, eu não queria ficar só, fiquei. E aí de repente começa a dar passos em direção a um caminho que ela fala, putz, e agora? E agora? Como é que eu faço para sair dessa relação? Como é que eu faço para sair desse namoro? Ou como é que eu faço agora que eu tô para casar, como é que eu faço para sair desse casamento? Conversa, gente, conversa. Senta e conversa. E aí começa muita reflexão, porque você começou a ser quem você não era. E aí você tá querendo ser quem você é e agora é tarde? Nunca é tarde. Não, eu falo agora assim, é tarde porque já rolou todo o relacionamento, agora é tarde no né? sentido de que a sua tomada de decisão para regredir, para voltar atrás, agora ela é muito mais difícil, ela gera muito mais impacto. Sim. Não no sentido dela é tarde de ser irreversível, não é. Mas digo, ela é tarde no sentido de que se você tivesse feito antes, você não poderia sofrer e nem impactar pessoas igual você vai fazer agora. Mas se for o caminho, faça, né? Melhor do que se manter infeliz e fazer outra pessoa infeliz também. Justamente. Gente, o recado do dia é esse. Cheio de reflexão para relacionamentos, para relacionamentos conosco mesmo. E para quem tá solteiro de novo, pensa pelo lado positivo. Eu já vi jantar aí de R$690 para casal nesse dia dos namorados. Economiza, compra um presente pra você, vai fazer uma viagem rápida, seja feliz. A gente acha que é solidão, mas no final é solitude. É o contato com a gente mesmo que também vai nos fazer crescer. Seja feliz, se aceite da forma que você é, do jeito que você é. Acredite mais em você, foque nas suas qualidades, pare de ver só os seus defeitos e dê tempo ao tempo. É isso. Que as coisas vão se endireitar. Ai. Gente, se vocês quiserem conferir mais dos nossos conteúdos, acessa lá o Instagram, Kawaii ou TikTok, @portalpodné. Os nossos episódios aí, 2 anos e tarará de episódio, tá tudo no YouTube e no Spotify, @podné.podcast. Se quiser nos mandar um e-mail, só clicar lá no contatopodné@gmail.com. E mais papo assim, cheio de reflexão, pode, Vini? Mas é claro que pode. Ai, pode demais. Um beijo, meu povo. Feliz Dia dos Namorados pra todo mundo. Valeu, meu povo. Feliz Dia dos Namorados pra vocês. Tchau, tchau.